Olá, meu caro internauta, amigo ouvinte, Deus abençoe a sua vida. Vou falar sobre divórcio e novo casamento. É um assunto que a igreja normalmente, os pastores, escusam-se e quase não falam sobre o assunto. Parece até um bicho-papão, um palavrão no meio cristão. Talvez eu não seria a pessoa habilitada para falar sobre o assunto. Seria um pastor formado, ordenado ou um pastor experiente. Mas como estudante de teologia da Bíblia e como bacharel em teologia, eu já falei sobre esse assunto em pelo menos 3 ou 4 sermões e vídeos que eu postei. Para tanto, eu gostaria que Deus abençoasse a sua vida, as nossas vidas. Eu gostaria de ler com você Mateus, capítulo 19, versos 5 e 6, que diz assim: Pois está escrito: deixará o pai e a mãe, o homem, o pai e a mãe, e unir-se-á a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não é mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou ou uniu, em outras versões, não o separe o homem. O que Jesus e a Bíblia falam sobre o assunto divórcio? Está lá em 1 Coríntios 7, versos 15 e 16, Mateus capítulo 10, 2 a 12, Deuteronômio capítulo 24. Tecnicamente e teologicamente, não é que está falando de divórcio. O termo técnico aí, mais utilizado, seria uma carta de repúdio, segundo a lei. A mulher que não era achada mais virgem, quando contraiu núpcias ou casamento com o seu marido, o homem não achou mais virgem, ou havia duas escolas, basicamente, a escola do rabino e doutor da lei, chamado Shammai, e o do Iliel, que foi mestre de Gamaliel e, por sua vez, mestre de Paulo. Uma era mais severa, mais rígida, e a outra escola rabínica ou teológica, como queiram, de interpretação da lei, era mais liberal. Uma só consentia o divórcio ou permitia a carta do libelo de repúdio ou desquite. Aí a mulher poderia casar de novo, quando achasse a tal coisa indecente. Ele é darbar, ou coisa indecente, coisa vergonhosa. Ou seja, poderia separar ou repudiar por qualquer motivo. É lícito ou era lícito o marido repudiar a sua mulher? Ou repudiar qualquer motivo? Relação sexual ilícita? Ou seja, relação fora do casamento ou antes do casamento? Paulo responde da seguinte maneira: se o cônjuge deseja realmente se separar,
deixai-o ir. 1 Coríntios 7,15, Paulo vai falar sobre esse princípio. Essa é a chamada cláusula de exceção paulina para o divórcio ou para a separação. Jesus também deixou uma cláusula de exceção. O divórcio ou a separação apenas era, tão somente apenas, era permitida no caso de relação sexual ilícita, ou adultério, pornografia, no casamento, licenciosidade moral ou imoralidade sexual. Marcos 19:9. Jesus amplia essa ideia do Velho Testamento, Deuteronômio 24, entre outros textos, mas ele fala que o divórcio, segundo o Novo Testamento, ou as cartas de Paulo, você colocando os textos, lendo mais a fundo, só era permitido no caso de adultério. E a palavra adultério aí no original grego koiné seria porneia ou moicheia. Então moichos ou moicheo seria pornográfico ou imoralidade, adultério. Mas sobre a orientação acerca de novo casamento, o apóstolo Paulo e as escrituras não deixam muito claros a sua posição ou o seu pensamento. Existem na história da igreja cristã posições divergentes ou diferentes ao que Paulo quis dizer com a frase: o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Os que defendem a ideia de que não há possibilidade de um novo casamento, mesmo para o cônjuge crente abandonado, se apropriam do texto de Romanos capítulo 7, versos 2 e 3, 1 Coríntios 7, verso 39. Para os que aceitam a possibilidade de um novo casamento por parte do cônjuge crente, cristão, como aceita o autor dessa passagem, desse comentário, a interpretação é a seguinte: é uma exceção a essa lei geral. Interpretam também que o não crente, que se divorcia do crente, o reformador Martinho Lutero do século XVI, teólogo da Reforma, ele defende essa mesma ideia. Os que defendem a possibilidade de um novo casamento, de um divórcio e um possível novo casamento por parte do crente ou do cônjuge abandonado, afirmam que a expressão não está sujeita à servidão significa uma libertação total dos laços dos cônjuges. Para as três primeiras perguntas, Paulo foi claro como água, cristalino. Para a última pergunta, foi claro na primeira parte. Ainda em relação a esse ponto, o recasamento ou o segundo casamento de um crente abandonado pelo cônjuge não crente, as duas interpretações têm fundamentos e são defendidas pela maioria dos pastores. Só na eternidade, na verdade, é que iremos conhecer realmente o que Paulo quis dizer com a expressão debaixo de servidão. Pode um casal cristão se divorciar? A essa pergunta o apóstolo Paulo deu um enfático não. O seu não, o não de Paulo, não.
Um casal cristão não pode se divorciar jamais. Na verdade, Paulo aqui no texto não está falando de divórcio. Ele está falando de carta de repúdio ou separação. A maioria dos exegetas bíblicos, a maioria dos expositores da palavra de Deus, salientam sobre reconciliação, catalasso ou catalage, reconciliar com o cônjuge. Para não deixar nenhuma dúvida, o apóstolo Paulo usa a expressão dou este mandamento não eu, mas o Senhor. Paulo, a dar essa instrução clara e incisiva, estava dizendo, em outras palavras, que o pacto do casamento, ou a aliança do casamento entre um homem e uma mulher e Deus, devem ser encarados por toda a vida. Que foi e é e será sempre confirmado por Deus. E não deve ser desfeito por seres humanos. Ora, o texto que nós lemos em Mateus diz: deixará e uniciar, colar-se-á, coabitará, colar-se-á, uniciar, deixará o seu pai e sua mãe e uniciar, colar-se-á, e ambos serão uma só carne. David Prior, um comentarista presbiteriano muito bom de Novo Testamento, ele comenta e parafraseia a seguinte passagem: não o façam. O Senhor proibiu expressamente. Portanto, nem permitam ao luxo de acalentar essa possibilidade. Bom, o texto está dizendo enfaticamente e veementemente sobre isso. Não é verdade? O texto está dizendo: não casem-se. Verdadeiramente, não casem-se. Mas, olhando mais o texto, se a maioria dos teólogos presbiterianos, pastores presbiterianos, não dão margem nenhuma evidência, nenhuma ponta ou sombra de dúvida sobre um possível divórcio e um novo casamento, exceto, segundo os comentaristas presbiterianos e batistas, eles são mais literais e bíblicos a esse ponto. A mesma palavra que Jesus usou e a mesma palavra que Paulo usa por causa de imoralidade sexual ou relação sexual ilícita, pornografia, adultério, moicheia e porneia. Só assim, e pelo falecimento do cônjuge, viuvez. Somente essas duas hipóteses a igreja presbiteriana consente um possível divórcio ou separação e um novo casamento. Em nome de Jesus, se você, meu amado irmão ou irmã, e o amigo, eu estou um pouco gripado, o amigo irmão internauta, se você está pensando em separação, em divórcio, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, pense direito,
ore. Volte para o seu esposo. Volte para a sua esposa. Reconcilie, como diz aí a recomendação paulina. Reconcilie e volte para o seu marido, para a sua esposa. Mas se não resta mais casamento, não resta mais relacionamento nenhum, eu quero deixar bem claro, eu, Fabrício, eu não sou a favor de divórcio em hipótese nenhuma. Não sou. Mas se já alcançou, se o fantasma do divórcio, da separação, já bateu na sua porta, alguns conselhos práticos para aqueles que vão casar-se ou recasar num possível segundo casamento. Primeiro, não procure a pessoa certa. Seja a pessoa certa. É um dos grandes segredos para que o casamento funcione e dê certo. Seja a pessoa certa para a pessoa amada. Segundo conselho para quem vai se casar de novo: não espere pelo homem ou pela mulher perfeita. Eu li certa vez um livro muito bom, O Mito do Casamento Perfeito. Pessoas não são perfeitas. A sua esposa, querido marido, não é perfeita. O seu esposo, querida irmã, esposa, não é perfeito. Não são perfeitos. Quando se casam, o casamento é um mar de flores, é um mar de rosas. E deveria sê-lo. Mas os primeiros anos do casamento é tudo glamourizado, no glamour, cores belas, até que você conhece mais profundamente o seu esposo, a sua esposa, e começa a perceber os defeitos dele e dela. E como diz o texto, o divórcio foi permitido por causa da dureza dos corações dos homens, e porque na sociedade em que o Novo Testamento foi escrito, grego koiné, sociedade de Jesus e a sociedade de Paulo, era extremamente promíscua. Havia lesbianismo, homossexualismo, homens e mulheres com vários amantes, questões judiciais rolando à solta, divórcios e novos casamentos. Então, o casamento, que é uma instituição divina, é o ideal de Deus para o casal, constituir família para a perpetuação da espécie, para o prazer do casal, prazer emocional, prazer sexual. Se tornou banalizada a instituição casamento. Daí Paulo a restrição paulina e de Jesus quanto ao divórcio. Não espere pelo homem ideal, pela mulher ideal, ou pela mulher ou homem perfeito. Isso é impossível. Case-se no Senhor. Em se casando, põe o seu relacionamento conjugal acima de todos os outros relacionamentos humanos. Não se case para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Só entre num segundo casamento, caso seja divorciado ou divorciada, se você tem certeza que as feridas do primeiro já estiveram saradas. Que Deus abençoe. Amém.